Olá, você, paz e bem. E aí, vamos estudar um pouco de história da filosofia? Sou o professor, historiador e filósofo Carlos Alberto. E hoje, aqui em Aprendendo a Filosofar, vamos passear pela filosofia medieval oriental colocada no Ocidente, com o pensador muçulmano Averroes, que viveu no século XII. Ele será o objeto de nossos estudos hoje. Então, com você, Averroes e a filosofia medieval oriental que tanto influenciou o Ocidente da escolástica. Antes de tudo, peço que você deixe o seu like e, se você gostar do nosso trabalho, se inscreva em nosso canal. Compartilharemos o Canva e vamos à nossa classe de hoje. Bom, este é o nosso Canva inicial com o nosso Averroes, pensador que viveu no século XII depois de Cristo. Veremos um pouco da sua vida, falaremos um pouco da sua obra e também do seu pensamento. Ele é quem, de algum modo, influenciou o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Vamos, então, ao nosso pensador de hoje. Coloco de antemão para vocês um pouco aí do mapa para a gente se localizar geograficamente na cultura islâmica e, sobretudo, no pensamento do nosso Averroes. Aí eu coloco para vocês o Império Árabe de 630 depois de Cristo até ali meados do século XIII, 1258. O pensamento árabe do islamismo, ele começa com a vida e o pensamento, o trabalho de Maomé. Para o islamismo, Alá é Deus e Maomé é o profeta. É claro que o povo islâmico respeita Jesus Cristo como profeta, mas Jesus é para eles um dos profetas, enquanto Maomé é o profeta, que falou aquilo que Cristo não teria solucionado no entendimento, claro, do Islã. Maomé, vou fazer essa pequena digressão, é aqui um homem que sai de Meca em 622 da era cristã e ele vai sair para Medina. Em Medina, ele se organiza, monta um exército de seguidores, volta a Meca e toma a cidade de Meca. A cultura árabe era politeísta, com cerca de 350 deuses, até que Maomé, vencendo militar e culturalmente, vai também impor agora um Deus, o monoteísmo. O monoteísmo relacionado a Maomé, que começa aqui no território da Arábia Saudita. Vai se expandindo, vai tomar a região da Mesopotâmia, incluindo também, claro, o Iraque, vai passar a Península do Sinai, vai dominar o norte da África, a região do Maghreb e vai depois cruzar o Estreito de Gibraltar e chegar aqui, acompanhe a setinha, até a Península Ibérica, tomando Portugal e também grande parte da Espanha. Ele vai ser aqui limitado pelos Pirineus, que divide, separa a Espanha da França. Então, o Islã vai chegar até a Península Ibérica com sucesso, passando também, como disse, por todo o norte da África. Esse outro mapa aqui é um pouco mais preciso e vai nos mostrar a região do Iêmen, Omã, a Península Arábica, claro, com a Arábia Saudita, o pequeno Catar e outros territórios mais, onde ali é o berço do islamismo. Vai chegar até o antigo Império Persa, o Irã, vai chegar
ao Iraque, como vos falei, vai chegar a Damasco, a Síria, vai chegar ao Egito e, claro, a região do Maghreb, que vai incluir ali a Argélia, a Tunísia, o Marrocos, etc. Para depois, com esse califado omíada, esse califado omíada é aquele que vai ser antecessor da própria figura de Averroes, que é o nosso principal objeto aqui hoje. Averroes é natural aqui de Córdoba, ou seja, do sul da Espanha, mas é uma Espanha agora já dominada pelos muçulmanos, pelo Islã. Também é dessa região o grande filósofo judeu Maimônides. Então, essa cultura islâmica e também parte do judaísmo está aqui presente nesta Europa da chamada Baixa Idade Média. Falaremos agora mais de Averroes. Esse aqui, ao canto, não é Averroes, mas sim Algazel. Algazel, um pouco anterior, cronologicamente falando, a Averroes, e faz um pensamento, um desenvolvimento que procura defender um islamismo mais puro, sem a influência da filosofia, o qual será defendido por Averroes, como veremos aqui. Averroes nasceu em 1126, na primeira metade do século XII, e vai morrer no finalzinho do século XII, em 1198. Nascido em Córdoba, na Espanha, como já vos disse, é o mais célebre dos filósofos árabes da Idade Média, superando, inclusive, Avicenna, que era um outro cientista. Averroes também é um cientista. Médico, homem de uma cultura enciclopédica, reúne em suas obras tudo o que os árabes tinham conservado da ciência grega. Ele é um grande comentarista, um grande estudioso de Aristóteles. Sua filosofia, seu pensamento busca, sobretudo, harmonizar o conhecimento racional do mundo com as sagradas escrituras. Claro que, no caso de Averroes, conciliando o pensamento filosófico e racional com o pensamento do Alcorão, claro, com o pensamento do Islã. Ele vai exercer uma considerável influência sobre os pensadores medievais, inclusive os ocidentais, é claro, entre eles Santo Tomás de Aquino. E ele vai escrever, e ele também vai influenciar alguns pensadores renascentistas. Contra Algazel e outros teóricos muçulmanos que pregavam a destruição dos filósofos, ou seja, queriam fazer uma promoção do pensamento islâmico sem a filosofia, fundamentado exclusivamente pela fé. Ou seja, Al-Ghazali, ou Algazel, como queira, era um pensador que queria um Islã mais fundamentalista, sem dialogar com outras áreas de conhecimento. Medicina, matemática, filosofia, nada disso para Al-Ghazal. Ou seja, é um Islã mais fundamentalista, como eu apresentei para vocês. Contra Al-Ghazal, Averroes vai escrever A Destruição da Destruição, obra na qual ele busca harmonizar a filosofia, como falei com vocês, a religião islâmica. Ele quer reabilitar a razão e defender a tese segundo a qual só há um intelecto para o gênero humano. As almas individuais, segundo Averroes, são perecíveis, ou seja, para Averroes, quando eu e você morremos, a nossa alma deixa de existir com o fim do nosso corpo físico. Ou seja, para Averroes, não há uma eternidade de nossas almas, no que, é claro, ele será combatido por Santo Tomás de Aquino. Averroes defende ainda a eternidade do mundo,
não de nossas almas. Consequentemente, ele defende a eternidade da matéria, o que também vai chocá-lo à filosofia de Santo Tomás. Deus os criou desde toda a eternidade, ou seja, nós surgimos por emanação de Deus. Temos uma origem, um ponto de partida, porém, como eu já disse, nossa alma há de cessar, segundo Averroes. Procedemos de Deus por emanação, como acabei de vos falar. Os escolásticos, especialmente Santo Tomás de Aquino, reparem a relação que estou estabelecendo entre Averroes e Santo Tomás. Não esqueçam que, cronologicamente, Averroes é anterior a Santo Tomás de Aquino. São Tomás e outros escolásticos irão combater as teses averroístas de um intelecto agente único, da eternidade da matéria e também da dupla verdade, que diz o que é verdadeiro em teologia pode ser falso em filosofia e vice-versa. Bom, o pensamento de Averroes foi tão importante à sua época no Oriente, com repercussões no Ocidente, que nós teremos depois um sistema de pensamento que vamos chamar de averroísmo. Ismo, sistema, Averroes, sistema de Averroes. Daí, averroísmo. O averroísmo será uma doutrina relacionada ao filósofo Averroes, tentando sintetizar, condensar tudo o que os árabes haviam conservado da ciência grega. Vale chamar a atenção de vocês que os árabes eram simpáticos para a promoção de uma boa escola e estudos de pensamento. Eles vão fundar a Casa dos Sábios em Bagdá, no Iraque, que vai ser muito relevante ali do século IX até o século XIII, ou seja, chegou a ser contemporânea a Averroes. Lembremos que eles valorizavam muito a matemática. Os vocábulos algoritmo e também álgebra têm como fonema inicial seu prefixo algoritmo, álgebra, que são também, claro, árabes. Nós sabemos que os algarismos que usamos hoje são indo-arábicos, outra influência dos árabes. Na Casa dos Sábios, em Bagdá, se estudava, além da matemática, astronomia, ciência, medicina. Não esqueçamos que Averroes era um médico, um cientista. Alquimia e zoologia. Como eu falei para vocês, eles se inspiravam muito em Aristóteles. E Aristóteles é o pai da biologia. Esse resgate de Aristóteles também está ligado à compreensão da natureza, da zoologia, entre outras coisas. No livro de Averroes, que eu já citei para vocês, sua obra, A Destruição da Destruição, quando ele confronta-se com Algazel, ele busca reabilitar a razão diante de teóricos muçulmanos, como Algazel, já vos falei, que sustenta, então, que todo gênero humano, segundo Averroes, todo gênero humano possui só um intelecto. E as almas particulares, como eu já disse, a minha e a sua, são mortais. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, dedicou muito tempo em refutar o averroísmo, como sendo acusado de um certo materialismo filosófico e também de um certo panteísmo. Contudo, foi grande, não podemos negar, o esforço de Averroes e dos averroístas em harmonizar Aristóteles com a fé muçulmana. Pegava-se Aristóteles, lia-se Aristóteles e via o que era possível coadunar entre Averroes e o pensamento religioso, filosófico do Alcorão. Bem, Aristóteles, a princípio, era considerado herege, negava dogmas de fé
no mundo muçulmano. Mas Averroes busca um equilíbrio desse pensamento filosófico e o pensamento teológico. Como já disse, ele é natural do califado almohada, onde hoje está a Espanha. Averroes tinha entre os seus leitores, isso é importante considerar, o próprio califa Abu Yaqub Yusuf. Protegido por este, o filósofo também conseguiu produzir a sua, digamos, boa filosofia. Para Averroes, atenção, o Alcorão só deveria ser lido de maneira literal, ou seja, ao pé da letra, pelos homens incultos, pelos ignorantes. A elite esclarecida precisava entender que o livro sagrado do Alcorão não passava, em suas partes mais complexas, de uma versão poética da realidade. Então, ele vai desmistificar algo do próprio Alcorão. As ideias de Averroes levaram à conclusão de que as indagações filosóficas e a religião podiam caminhar juntas. Poderia haver uma simbiose entre a filosofia e a religião árabe. Se a leitura mais óbvia de um trecho do Alcorão entrasse em conflito com a leitura culta, reafirmo isso, feita em geral pelos filósofos, pelos grandes pensadores, aquele preceito não deveria ser seguido ao pé da letra, mas interpretado como uma mera parábola, como uma figura de linguagem. Bom, meus amados, como de costume, ao final da nossa aula, vamos fazer uma questão de vestibular ligada ao tema. Aqui, no caso, a filosofia de Averroes, sua filosofia oriental, mas que foi produzida mesmo na Espanha. E, é claro, influenciou de maneira significativa o Ocidente. Vamos à questão da Uncisal de 2013. Leitura do texto. A filosofia medieval tem na escolástica seu principal momento. Nela, continua a ocorrer a subordinação da razão à fé, sempre seguindo a doutrina cristã, claro, no Ocidente cristão. Em sua formação, contudo, entraram outros elementos que não eram cristãos. Nas opções a seguir, assinale aquela que traz alguns desses elementos. Letra A. Significativa influência do pensamento de Averroes, Avicena e de Maimônides, todos eles citados aqui. Claro que a gente aprofundou em Averroes. A opção correta é a letra A. A filosofia ocidental escolástica da Baixa Idade Média teve uma significativa influência de Averroes, Avicena, Maimônides e poderíamos dizer aqui também de Alfarrábio, que nós não abordamos nesta videoaula, mas ele poderá ser objeto de uma outra aula aqui em nosso canal. Vamos agora ver as outras que não são. Letra B. A superioridade das verdades humanas sobre as verdades reveladas. Isso não é a filosofia escolástica, a filosofia medieval, que propunha justamente o contrário, que a superioridade das verdades reveladas deveria se dar em relação às verdades humanas e da razão. Letra C. Negação total dos princípios dialéticos que corrompem a doutrina e pervertem a essência religiosa da Igreja Católica. Isso não é aqui o que defendia jamais Santo Tomás de Aquino no Ocidente e nem Averroes no Oriente. Letra D. Desvinculação dos interesses católicos, à medida que fundamenta o conhecimento racional advindo das universidades medievais, o que é um grande absurdo. As universidades medievais no Ocidente foram criadas pela Igreja Católica e tinha, entre alguns dos seus objetivos, dar uma boa formação, inclusive intelectual, ao seu clero. Letra E. Pouca importância dada ao pensamento platônico, antes tão influente na patrística. Não é isso. Ainda na escolástica, o pensamento platônico vai ser relevante. Mas, com o trabalho de orientais, como Avicena, Averroes,
também, digamos, Maimônides, Alfarrábio e outros, a grande escola de Bagdá e outros elementos, a filosofia de Aristóteles vai ser novamente lida, interpretada e trazida para o Ocidente com muita força, com muito vigor. E aí eu coloco para vocês um pouco da nossa bibliografia. Usei, entre outros elementos, em alguns livros, essa boa revista aqui, super interessante, Coleções, o Guia da Filosofia. É uma edição de 2013. Se você encontrar num sebo, parabenizo. Coloque aqui, por favor, nos comentários, se a encontrar. Também usei aqui outras fontes de internet e alguns livros, como a História da Filosofia, do professor Giovanni Reale. Encerro aqui a aula mostrando, na Escola de Atenas de Rafael Sanzio, que nós analisamos aqui em nosso canal, vou colocar aqui o link nas descrições para vocês, a pintura de Rafael, a Escola de Atenas, mostrando aqui, num detalhe, o nosso bom e velho Averroes. Muito bom, esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha lhe trazido algo a mais para a sua formação intelectual e também cidadã. Por hoje é isso. Grande abraço a todos e todas e nos encontramos novamente aqui em Aprendendo a Filosofar na próxima sexta-feira. Grande abraço, tchau, tchau, e que o nosso bom Deus vos abençoe.